Para entendermos o trovadorismo, temos que primeiro entender todo o contexto histórico em que ocorre esse movimento literário, porque a literatura é um espelho da realidade sociocultural em que o autor se encontra inserido. Vejamos que o trovadorismo nasce na Idade Média, uma época com um sistema social rígido, com classes sociais bem marcadas, definidas, praticamente sem mobilidade social. É nesse contexto que se desenvolvem os primeiros textos da literatura portuguesa, e é a época da formação mesmo do reino português. Como foi dito, o regime social e político era o feudalismo, onde os feudos eram grandes extensões de terras concedidas pelo rei a um senhor feudal, que por sua vez dividia esse feudo em pequenas partes cedidas a camponeses, aos vassalos, que exploravam com a agricultura e a pecuária, tiravam sua subsistência e pagavam a maior parte em tributos ao senhor feudal e ao rei. Em troca tinham proteção e abrigo. A pirâmide social tinha em sua base os servos ou vassalos, logo acima os nobres, seguidos pelo clero e no topo o rei. Praticamente não havia mobilidade social. É dentro desse contexto que se desenvolve o trovadorismo. Era um sistema social basicamente agrário e tudo girava em torno do reino. Uma época muito atrasada, onde não havia ainda industrialização, praticamente não havia estudo científico, existia um domínio intelectual do clero e da Igreja Católica, não haviam cidades como hoje nós conhecemos. Tudo girava em torno do reino em uma sociedade agrária e rural. E o modo de vida precário buscava algo como diversão. É aí que entram os trovadores e suas cantigas. Nelas o tema do amor encontrou expressão. Os trovadores eram aqueles que compunham as poesias e as melodias, as cantigas. As cantigas nada mais eram do que poesias musicadas. Naquela época, poesia e música se fundiam em uma única coisa denominada cantiga. As cantigas eram entoadas nas feiras, nos campos e principalmente nos palácios, para gozo e prazer da nobreza. What is a youth, impetuous fire? What is a maid, ice and desire? The world wags on, a rose will bloom, it then will fade, so dark. A literatura de cordel é um tipo de poesia popular, originalmente oral, mas que depois foi impressa em folhetos de papel. O nome tem origem em Portugal, que tinha a tradição de expor os cordéis em cordões ou barbantes. Aqui no Nordeste do Brasil, herdamos o nome, mas não a tradição de expor em barbantes. Os cordéis aqui são expostos em mesas ou bancadas. Era uma literatura para ser vendida para o povo
não é? A impressão era no tipo de papel mais barato, o formato era esse formato de folhetim, né? E elas narravam aventuras. Agora tem uma diferença. A literatura de cordel europeia, ela era praticamente em prosa. E a nossa literatura, ela é em poesia. Os cordéis são escritos em forma rimada e alguns poemas são ilustrados com xilogravuras, o mesmo estilo de gravura usado nas capas. As estrofes mais comuns são as de 10, 8 ou 6 versos. Os temas incluem desde fatos do cotidiano, episódios históricos, lendas e temas religiosos. No Brasil, a literatura de cordel é produção típica do interior do Nordeste. Quando chega a poesia de cordel, né, com os colonizadores portugueses, aqui no Brasil já existia uma literatura oral, né? Hoje a gente conhece isso como repente, né, como as cantorias e o repente, que era uma coisa que já era muito comum aqui. O que vem acontecer é que há uma apropriação do formato, né, e uma colocação dessa coisa que já existia aqui no Brasil, como, por exemplo, as poesias relacionadas ao que a gente chama hoje de ciclo do boi, que é uma coisa que não existe na Europa, né? Que é uma coisa bem nossa mesmo, e que começa a sair da oralidade e passar a ser escrita, passa para o papel. Além de ter os aspectos de histórias, dos romances, das pelejas, o cordel também tem ainda um aspecto jornalístico, ele informa, né? E se você for em determinados lugares do interior aqui do Nordeste, você vai ver que tem pessoas que confiam muito mais na notícia quando é veiculada pelo cordel do que quando sai no jornal, na televisão. Durante décadas, os cordelistas de Alagoas venderam sua literatura nas feiras populares do interior do estado. Hoje é raro encontrar a venda de cordéis nesses locais. Aqui no município de Palmeira dos Índios, no agreste alagoano, que já foi um polo na venda de cordéis, não encontramos nenhum vendedor de cordel. E o pior, as pessoas não sabem nem o que é um cordel. Há muito tempo atrás, no sertão nordestino, um cabra de nome José se apaixonou feito menino por Maria, filha de um coroné, de nome chamada Agripinha. Maria e José de escondidas viviam num chamego arretado, mas depois da missa no fim do dia, a menina com o coração apertado disse a triste notícia que seu destino já estava traçado. Seu pai já a tinha encomendada para Bento, filho do compadre da região. Ao saber, José subiu o morro até a beirada e, rezando com muita devoção, disse que faria qualquer coisa para ter muito dinheiro na mão. José tinha decidido pular, quando o homem de capuz e manta se aproximou, dizendo que o podia ajudar. José prontamente em voz alta retrucou quem ele era, aonde queria chegar, e o homem misterioso explicou: sou apenas um amigo e vim para te socorrer. Plante essa semente na noite de lua cheia e no outro dia você vai ver riquezas e prosperidades, dinheiro para dar e vender. Chegou o dia da lua cheia e José fez o que o estranho pediu. Plantou a semente num local onde o acesso ninguém nunca viu. No outro dia foi verificar a pequena árvore que surgiu. No lugar das folhas e dos frutos, a árvore deu muito dinheiro. José começou a colher tudo e deixou os bolsos cheios. E correndo para a cidade, comprou roupa boa e água de cheiro.
mês, Maria se casou, não com Bento, filho do compadre, e sim com quem sempre amou. José, agora com terra pela cidade, num cabra rico se transformou, com muito poder e prosperidade. José se tornou o mais rico do sertão. Suas terras eram tão extensas que se perdiam da visão, e com arame de espessura densa, restringiu o acesso da população à árvore que cuidava com tanta veemência. Eles tiveram filhos, e foram felizes assim por muito tempo. Dinheiro, poder e muito brilho, nada melhor para o seu contentamento. Mas um dia a árvore morta amanheceu, e José se espantou com o acontecimento. Já tendo tudo o que queria, resolveu tocar a vida sem preocupação. Porém, José não sabia da real situação. Foi quando um barulho forte à sua porta chamou sua atenção. José pegou sua espingarda e se dirigiu até o portão, quando avistou um encapuzado que tinha oferecido a semente da salvação, e perguntou ao desgraçado o que ele queria então. O homem veio cobrar dívida, e José, indagando irado com a questão, parou quando o cabra tirou o capuz e disse: sua alma é a negociação. José, assustado, deu um passo atrás e percebeu que se tratava do próprio Satanás. José então desapareceu, e ninguém nunca mais o veria. Mas dizem que em noite de lua, nas madrugadas mais frias, pode-se ouvir os gritos de José, chamando por Maria. Llegó la hora. El mapa que nos va a llevar al tesoro que nuestros antepasados dejaron en Brasil es una región peligrosa, llena de bandoleros crueles. Voy a hacer de Augusto un joven viudo en ese viaje. ¡Úrsula! ¿No vienes con nosotros? Oh, muchas gracias, cuñado. Que sean tragados por la selva. ¿Quiénes son ustedes y qué vinieron a hacer aquí? Mi rey está buscando un tesoro muy valioso. Si usted perdona nuestras vidas, le juro que le avisaré cuando lo encuentre. ¡Nos atacan! Por Nuestra Señora, ¿qué pasa? Dígame. Le suplico, salve a mi hija. ¡Aurora! ¡Cristina! Lo siento, Rey Augusto. Su esposa y su hija están muertas.
Ella va a tener el nombre de la flor más bonita de la región, Azucena. Hasta que Jesuino tenga barba en la cara, usted lo cuidará. Nadie debe saber que es mi hijo. Coronel sabe muy bien los riesgos que corren los míos. Después yo vuelvo para llevarlo conmigo porque el hijo del rey de los nuestros será. Él es mi hijo, Jesuino. ¿Y tu pequeña cómo se llama? Azucena. Azucena. Nuestro amor nació cuando éramos niños, Jesuino. Yo te amo tanto, Azucena. Yo también. ¿Te quieres casar conmigo? Es lo que más quiero en esta vida. ¡Soy el hombre más feliz del mundo! Vuestra hija, majestad, ella está viva. Estoy loco por ti. ¡Pero yo no! ¡Suelta a mi novia, Timoteo! La primera vez que vi a Jesuino, me enamoré. Quisiera anunciar que en breve yo daré un gran baile. Y pido que las jóvenes de la ciudad, todas asistan. El rey vino a buscar a nuestra hija, Eusebio. Tú eres mi hija, la princesa perdida, Aurora. Yo no nací para esto. En la primera oportunidad, yo voy a acabar con esa princesa. No voy a permitir que te cases con Jesuino. Usted no manda en mi vida. Lo que quiero lo tengo, aunque lo tome a la fuerza. Yo solo no me caso con Azucena si estuviera muerto. Exactamente así te quiero ver. Yo no hablo con bandidos. Tú vas a hablar conmigo, sí, muchacho atrevido, porque soy tu padre. Aurora es una princesa, tiene un compromiso con su pueblo y ese compromiso exige que se case con Felipe. Te amo desde la primera vez que te vi. Mi corazón es de Jesuino. Ningún hombre que he conocido me impresionó como tú. ¿Jesuino? ¡Azucena! Sal de mi presencia, Timoteo. Para casarte con Azucena y llevarla a Serafia, tendrás que pasar por encima de mi cadáver. No estoy aquí para estar con usted, padre. ¡Por lo justo y lo correcto! Yo sé que aún amas a Jesuino, pero te prometo que ocuparé un lugar en tu corazón. Yo me quería despedir y desearte que seas feliz. Tú eres el verdadero rey, Jesuino. ¡Este casamiento no se puede realizar! Eres el aire que respiro. Disculpa, padre. Te juro que intenté ser princesa.